Existe uma frase famosa que diz que na adoração é onde os crentes mais mentem. Você se identifica com essa frase? Então vem comigo que a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que é adoração. Sejam bem-vindos a mais um culto de reflexão à Viva e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a disciplina da adoração. Eu sou a Júlia e é um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho daquilo que Deus tem me ensinado. A gente vai começar um pouquinho entendendo o que realmente é adoração. E a adoração é basicamente uma disciplina espiritual que Deus deixa para nós. É um ato humano, ou seja, que depende de nós, para que a gente alimente a nossa mente com a verdade que vem de Deus. É basicamente a resposta às aberturas de amor de Deus. Vamos resumir. É o que conecta o Espírito Divino conosco. A gente sabe que existe o Espírito Santo dentro de nós, aquele Espírito que o Senhor deixou para que nos conectasse mais facilmente ao Pai. Isso está escrito lá em Romanos 8, 15 e 16. E aí fala assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual o clamamos Abba, Pai. Ou seja, nós temos o Espírito Santo dentro de nós que nos conecta diretamente ao Pai. Então facilita muito mais o caminho para que a gente converse com Ele, para que a gente tenha um relacionamento com o nosso Pai, com o nosso Salvador. Por que isso é tão importante? Porque antigamente não era tão fácil assim esse acesso a Deus. Antigamente, para conseguir falar com o Pai, como por exemplo lá na época de Moisés, tinha toda uma tenda para montar e vários passo a passos para serem seguidos. E eu trouxe até um versículo para poder falar e comprovar como era isso, que está escrito lá em Êxodo 33, 7. E aí fala assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Ou seja, para falar com o Senhor tinha um lugar específico. E hoje Jesus quebrou isso e a gente tem o Espírito Santo que nos dá toda essa liberdade de ter um contato direto. A adoração é esse contato direto que a gente tem. E a gente vai se aprofundar em um pouquinho disso hoje. Então a gente já sabe o que realmente é adoração, que é a conexão direta ao Pai, que só acontece se a gente tiver o Espírito Santo. Beleza. E agora eu quero diferenciar um pouquinho a adoração de idolatria, porque todos sabem que idolatria é adorar a outro Deus ou ter outra adoração que não seja Deus. Mas idolatria não é necessariamente a gente se prostrar diante de outro Deus ou de alguma imagem. A idolatria é basicamente pensar errado de Deus. Então ter um pensamento que não convém com filhos de Deus, então você não conhece realmente quem Deus é. Então a idolatria é o oposto da adoração, porque a adoração é o conhecer de quem Deus é. Ou seja, para nós que somos cristãos, ou seja, miniaturas de Cristo, o mínimo que a gente pode ter dentro de nós é conhecer quem esse Cristo é. E isso é o que a adoração faz, é conectar a gente para que a gente conheça quem Deus é. E aí eu quero explicar um pouquinho o que acontece na adoração. Então, essa para mim foi a parte que Deus mais ministrou no meu coração, porque a gente cria muito a imagem de que a adoração é a gente tá ouvindo uma música ou a gente levantar as nossas mãos e adorar. Mas a adoração é basicamente um momento onde a santidade de Deus é revelada. Então, onde a gente conhece a Deus, onde Deus se revela mais facilmente, é um ambiente agradável ao Senhor e Ele se revela ali. E aí a grandiosidade da santidade de Deus se revela. Se tem a santidade de Deus no mesmo lugar que nós estamos, também é revelado o tamanho dos nossos pecados e das falhas que existem em nós. Então, a adoração traz nesse ambiente, no mesmo ambiente, a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem, em tudo junto. Ou seja, a adoração não traz com que eles se liguem, mas sim a redenção dos nossos pecados. A adoração é um ato de redenção, é um momento em que nós
que pecamos, que falhamos com o Senhor, nos redimimos com Ele e nos prostramos e adoramos e colocamos Ele como soberano. É o momento que a gente entrega os nossos pecados a Ele, confessando e colocando a gente como falho mesmo. Então, a adoração é esse ato de redenção. É onde a gente consegue ver o quão santo o nosso Pai é, o quão santo o nosso Senhor é. E a gente vê também o quão falho nós somos. E é esse momento que a gente consegue nos redimir com o Pai e perceber que a gente falhou, perceber que a gente tem pecado e a gente nos conecta de novo. Quando a gente adora, a gente coloca o nosso Senhor como rei, como soberano entre nós. E a gente reconhece que Ele é o único que pode nos tornar melhores. Ele é o único que pode nos fazer realmente semelhantes a Ele. Hoje a gente pode se tornar melhor e ainda ser salvo, mesmo depois de pecar, porque a gente tem a ressurreição de Cristo aí conosco, que traz esse perdão, que traz essa graça, que nos perdoa e que nos faz filhos de novo. E Deus é o único que pode nos fazer de novo a semelhança dele, mesmo quando a gente vem falhando. E isso está lá escrito na criação, lá em Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis. Então a gente já foi criado realmente à imagem e semelhança de Deus. E aí, eu quero ler aqui com vocês. Então, Gênesis 1:26 fala assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí continua falando, domine ele sobre os peixes do mar, e vai falando. E aí é algo tão importante e tão relevante na nossa vida, que até se repete lá no versículo 27. E aí fala, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, olha que privilégio. Além da gente ter a graça, a gente ser salvo, a gente ter a adoração como uma oportunidade de redenção, a gente tem esse privilégio de ser a imagem e semelhança de Deus. E Ele é o único que pode nos fazer isso. A adoração tem que nos transformar. Não faz sentido a gente entrar na presença de Deus, a gente se aprofundar ali na presença de Deus, a gente tirar um momento para adorar a Ele, a gente passar um tempo com esse Deus que é tão santo, que é tão poderoso e aquilo não mudar nada na nossa vida. Mesmo que seja uma adoração de 10, 15 minutos, poucos minutos, não importa, não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença mesmo é se a adoração é feita com o nosso coração. Não pode ser uma adoração de só por obrigação, de porque faz parte da programação do nosso culto ou porque não tem mais nada melhor para fazer. A nossa adoração tem que ser sincera, como um ato de gratidão e de amor ao nosso Deus. Então, quando a gente entra na luz de Deus, isso tem que fazer diferença em nós. Isso tem que tornar pelo menos 1% de nós mais semelhantes a Ele. E a gente tem que permitir que isso aconteça. Como? Só fazendo com que seja uma adoração de coração, onde a gente realmente vê Ele como Cristo, como nosso Salvador, como Senhor, como soberano, e quando a gente realmente reconhece que Ele é santo e nós não. Quando a gente reconhece que a gente pecou e a gente confessa isso e pede perdão a Ele, isso nos faz ser mais transformados e nos assemelharmos mais a Ele. E aí, eu quero falar um pouquinho sobre forma correta de adoração. E eu quero deixar bem claro que não existe uma forma correta de adoração. A adoração a Deus pode ser feita de tantas e tantas formas. E a adoração a Deus não se prende à igreja. Na verdade, pelo contrário. Quando a gente está aqui na igreja, quando a gente vem aqui para a igreja e a gente tem um momento de louvor, que a gente adora juntos, é somente uma adoração compartilhada. Não é para ser a única adoração da sua semana. Na verdade, a adoração é para ser diária. Não é para ser só na igreja. Na igreja a gente adora junto com nossos irmãos em Cristo, a gente adora todo mundo junto, mas não é dessa adoração que você tem que depender. A sua adoração, na verdade, pode ser enquanto você dirige para lá e para cá na sua rotina, enquanto você tá no metrô indo para o trabalho, enquanto você tá voltando da sua faculdade ou até fazendo almoço e janta da sua família. A sua adoração pode ser em meio a outros ambientes que não seja a igreja. E como eu falei antes, a adoração não requer música. Ela pode ser feita de muitas outras formas, como por exemplo, ações de graça. Reconhecer aquilo que Deus tem feito no seu dia, parar um pouquinho em meio a toda essa loucura e só olhar e conseguir perceber o quanto Deus tem te abençoado,
quantas bênçãos você tem na sua vida. Mesmo que tenha dificuldades, mesmo que tenha problemas, mesmo que às vezes o pão de cada dia ainda não chegou naquele dia, mas você crê naquele Deus que provém, e isso já é suficiente. Então, isso já é uma forma de adoração. Reconhecer o que Deus tem feito, conseguir ser grato ao que Ele tem feito. Então, a adoração não se prende à música. A adoração também pode ser simplesmente ser grato a Ele e por toda a sua bondade. Adorar no meio da nossa rotina faz com que a gente esteja mais sensível à voz e ao toque do Pai. Então, quando a gente está todos os dias exercitando aquilo dentro de nós, a gente consegue reconhecer as coisas boas que Deus tem feito no meio de nós. Aquilo nos faz ter um coração mais grato, ter um coração mais em paz, ter uma vida mais em paz, uma vida mais alegre. Não porque a gente conquista essas coisas, mas porque o Espírito Santo é mais vivificado dentro de nós. Porque a gente só está alimentando aquele Espírito. Então, quando a gente passa um dia difícil, mas no final a gente consegue enxergar e mesmo assim agradecer ao Senhor pela nossa vida ou porque você está respirando, aí já é uma forma de adoração, aí você já está alimentando um pouquinho mais o seu espírito. E aí sim você se torna pronto para servir. Como filhos de Deus, como cristãos, o nosso papel primeiro é adorar a Deus. Até porque isso a gente vai fazer na eternidade também. Então, a nossa finalidade, o que a gente vai fazer lá no céu todos juntos, é realmente isso, é adorar a Deus. Então, a primeira coisa na vida de um cristão tem que ser o adorar a Deus. E depois vem o servir. Porque exatamente isso, quando você adora a Deus, você se enche mais do Espírito. E aí sim você está pronto para servir, para exalar essa paz, para exalar essa amabilidade, para exalar essa alegria, para exalar os frutos do Espírito que estão dentro de você. Mas eles foram vivificados através da adoração. Ou seja, a adoração torna a nossa vida mais leve, a nossa vida mais feliz, porque Deus se torna mais presente no nosso dia a dia. O Espírito Santo está mais vivo ali, a gente consegue ouvir melhor a voz dele, falando pra gente, continua, eu tô com você, tenha força, seja firme e forte, porque eu estou contigo. E o Senhor nos diz isso, Ele renova as nossas forças a cada manhã. E aí quando a gente tem essa adoração frequente, isso tá cada vez mais firme no nosso coração. É isso que eu queria deixar para você hoje. Espero que tenha te abençoado e eu queria mesmo te desafiar a conseguir colocar a adoração no meio da sua rotina. Lembra que não precisa depender de música, tá? Você não depende de um louvor ou de um tempo enorme de adoração ao Senhor para conseguir realmente fazer essa adoração de coração. O que importa mesmo é a intenção do seu coração ser verdadeira e realmente querer adorar a Deus. Então é esse o desafio que eu queria trazer aí para sua semana e para que se torne realmente um hábito da sua vida. Que o Espírito Santo seja vivificado dentro de você e que a adoração se torne uma parte da sua rotina. A gratidão a Deus e os frutos do Espírito sejam cada vez mais presentes dentro de você através dessa adoração sincera. Fique com Deus. Boa noite.